Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Vai depender aí do momento que vocês estarão assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Adjânio e nós daremos continuidade às nossas aulas da disciplina de Administração de Sistema Operacional 1, na qual estamos tratando aí da instalação, configuração e manutenção de sistemas operacionais servidores Windows, tá? Nós estamos usando especificamente o Windows Server 2008. Na aula passada nós criamos os nossos grupos de usuários de domínio, os quais aí receberam algumas configurações e receberão mais adiante algumas configurações adicionais, como permissões de acesso, tá? E algumas diretivas de grupo, tá certo? Na aula de hoje, a nossa tarefa é basicamente fornecer o serviço de Network Address Translations, ou no caso aí o nosso NET, para os nossos computadores clientes, para que através do nosso servidor eles possuam acesso à internet. Tá? Até o momento, nossos clientes eles não conseguem acessar nenhuma rede externa, né? Uma vez que eles possuem ali apenas uma placa de rede interna, e essa placa de rede interna não tem conexão direta com a internet, e essa conexão ela deve ser dada aí através do servidor, o qual vai fornecer aí o serviço de NET para fazer a tradução de endereços de IPs privados que contém na nossa rede privada para endereços de IPs públicos. Tá? No caso aí, o endereço de IP de uma das nossas placas de rede, no caso, a placa de rede externa do nosso Windows Server, tá? Vamos logar no sistema. Vamos clicar no botão iniciar em prompt de comandos e vamos inserir o comando ipconfig/ll, tá? Aqui nós vamos enxergar as nossas duas placas de rede, tá? A nossa primeira placa de rede é o adaptador Ethernet de rede externa, tá? É através dessa placa de rede que nós iremos aí acessar a internet, tá? Então, ela possui o endereço 10.53.86.10. A máscara de rede é uma máscara de classe mista, tá? 255.255.255.40, certo? O gateway padrão é o 10.53.86.1, certo? Servidor DHCP 10.53.86.1 e o nosso aí DNS é o 45, o primário 45.255.23.195 e o secundário é o endereço DNS bastante conhecido, que é o da Google, que é o 8.8.8.8, tá? É através dessa placa de rede que nós iremos permitir que os nossos pacotes de dados eles saiam na nossa rede interna com destino à rede externa, tá certo? Logo abaixo nós temos aí o adaptador Ethernet de rede interna, tá? O qual tem o endereço 9268.100.1 e máscara de rede de classe C 255.255.255.0, tá? Nós não temos endereços aí de gateway padrão, tampouco de DNS, tá? Uma vez que nós estamos aí iniciando a configuração do nosso servidor, tá? A partir dessa rede interna, os nossos clientes receberão aí diversas configurações, né? Diretivas de grupos, né? E diversos aí recursos do nosso servidor, tá? Nós temos através do nosso servidor conexão com a internet. Eu posso testar aqui um ping, por exemplo, para o serviço google.com.br, tá? E ele vai ali me retornar, tá, os pacotes, confirmando aí a entrega dos mesmos, tá? Isso significa que eu tenho conexão com a internet, consigo acessar aí serviços da internet. Beleza? Eu consigo também me comunicar com o meus clientes aí na rede interna. Eu tenho um cliente aberto, tá? Ele tem o endereço 9268.0.100.3, certo? Vamos no cliente observar o que está acontecendo. O cliente não foi iniciado ainda, certo?
Vamos logar com o nosso usuário Genovides, certo? Vamos inserir a senha do nosso usuário, tá? Ok? E vamos verificar o endereço de IP. Já que ele está recebendo endereço via DHCP, pode ser que o endereço aí tenha alterado, né? Vamos abrir o CMD do Windows, tá? Comando ipconfig/ll, tá? Eu tenho o endereço aqui, o 9268.100.3. Tá? Então, basicamente, nós não conseguimos pingar porque o dispositivo não estava ativo. Vamos fazer o inverso, tá? Vamos do cliente pingar o servidor e aí nós temos comunicação entre cliente e servidor. Possivelmente não esteja, o cliente não esteja aceitando aí os dados enviados pelo servidor através do protocolo ICMP, que é o protocolo utilizado pelo ping. Possivelmente o firewall está aí bloqueando essa conexão, tá? Mas até o momento esse bloqueio ele não interfere nas nossas configurações de domínio, tá? Eu consigo então do cliente pingar o meu servidor, mas eu não consigo, tá, pingar um serviço externo, no caso aí um serviço da internet, o domínio google.com.br, tá? Significa que eu não tenho conexão com a rede externa, uma vez que os meus pacotes de dados eles não são traduzidos aí pelo Network Address Translations, o que faria com que os pacotes fossem enviados para a internet e retornassem ao host origem, tá? Como eu não tenho esse serviço, eu não consigo ainda me comunicar com a rede externa da minha organização. Então vamos resolver isso configurando o serviço de Network Address Translations no nosso servidor, tá? Vamos ao servidor, vamos fechar essa janela, vamos fechar essa aqui também, tá? Vamos em gerenciador de servidores, certo? E vamos procurar, tá, o menu de funções e vamos adicionar funções. Tá, ele me solicita que eu tenha uma conta de administrador com senha forte, que eu tenha aí endereço de IP status, que as minhas atualizações de segurança estejam atualizadas, tá? Está tudo ok, então próximo. Nós vamos agora selecionar serviços de acesso e diretiva de rede, tá? Vamos clicar em próximo. Um pequeno resumo: os serviços de acesso e diretiva de rede permitem fornecer acesso de rede local e remota, além de definir e impor diretivas de autenticação e acesso de rede, autorização e integridade do cliente, usando o servidor de diretivas de rede, que são os NPS, tá? Serviço de roteamento de acesso remoto, autoridade de registro e integridade, tá? De integridade e protocolo, certo? HCAP, protocolo HCAP, tá? Então vamos clicar em próximo, certo? Nesse momento, pessoal, nós vamos selecionar a opção serviços de acesso remoto, certo? Uma vez que nós queremos, tá, definir aí que o nosso Network Address Translations seja configurado para permitir, tá, o acesso aí à rede externa, que é definido como acesso remoto, tá? Vamos clicar em próximo, ok? E vamos aí instalar o serviço.
Eu vou pausar o vídeo, tá? Assim que nós finalizarmos essa etapa, eu retorno com vocês. Pessoal, nossa instalação ela foi finalizada, tá? Demorou aí cerca de 15 minutos, tá certo? Mas depende também, tá? Do seu hardware disponível, ok? Vamos fechar a janela. Vamos fechar a outra janela. Vamos ao botão iniciar, tá? E vamos buscar pela ferramenta roteamento e acesso remoto. Caso ela não apareça no menu, basta pesquisar, ok? Tá, nós temos aqui o status do nosso servidor, certo? E nós vamos aqui clicar com o botão direito e configurar e habilitar o roteamento de acesso remoto, tá? Ele abre o assistente de configuração, vamos clicar em avançar, tá? E existem aqui algumas opções de configuração aí de acesso remoto, tá certo? A opção que interessa no momento para a gente configurar é a segunda opção, tá? Que ela disponibiliza aí conversão de endereços de rede, né? Network Address Translations, que permite aí que clientes internos se conectem à internet usando um endereço de IP público, ok? Vamos selecionar essa opção, vamos avançar, tá? Chegou o momento de selecionarmos qual é a nossa placa de rede a ser utilizada para acessar a rede externa, tá? Nós vamos utilizar aqui a nossa placa de rede externa, ok? Vamos avançar e vamos concluir. Prontinho. Então, acabamos de configurar o serviço de NAT, tá? Vamos fechar a janela, tá? Ah, outra coisa. Aqui ele vai disponibilizar aí, certo? Algumas opções referente aí ao nosso NET, tá? Há um protocolo de roteamento também IGMP, certo? Mostrar as rotas estáticas que podem ser configuradas pelo usuário e aqui tem algumas opções gerais, tá? Ok? Vamos aos nossos clientes testar aí se os mesmos já possuem conexão, tá, com a nossa rede externa. Vamos fechar essa janela, vamos abrir o nosso Windows 7, tá? Vamos limpar a tela com o comando CLS. E vamos tentar aí pingar um host externo, tá? Por exemplo, o domínio google.com.br, tá? E aí eu já consigo pingar aí um domínio externo, tá? Só para nos certificarmos que a configuração está correta e que os clientes conseguirão acessar a internet através de qualquer aplicação, vamos abrir o navegador, tá? Certo? E aí eu tenho conexão direta com a internet, tá? Utilizando, claro, o meu tradutor de endereços privados para endereços públicos e vice-versa, Network Address Translations, instalado no meu servidor, tá certo? Tá? Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.